Olá, esperando que todos estejam bem e com saúde, vamos a mais um vídeo buscando descomplicar o direito empresarial. Nesse vídeo em específico, nós vamos tratar a respeito do pagamento dos credores admitidos no processo de falência. Pois bem, no vídeo anterior, aqui falando sobre o direito concursal, nós falamos das formas de venda dos bens do falido, que a partir daquela venda se arrecada dinheiro, juntamente com a cobrança dos créditos do falido, para efetuar o ponto principal da falência, que é o pagamento dos credores admitidos na falência. Pois bem, é o que nós vamos ver aqui. Porém, a lei estabeleceu uma ordem classificatória, estabeleceu classes de pagamentos, porque o legislador teve entendimento de que uns credores têm uma maior preferência, um privilégio em relação a outros, e estabeleceu essa ordem classificatória. E é isso que nós vamos ver aqui. Porém, é interessante de se verificar que existem duas ordens classificatórias. E isso é muito explorado, a confusão entre elas. Primeiro, se pagam os créditos extraconcursais e depois nós vamos pagar os créditos concursais. O administrador judicial é que vai verificar, distinguindo quais são os créditos concursais dentro daquela ordem classificatória e os créditos extraconcursais que têm que ser pagos em primeiro lugar. E é isso que nós vamos ver na sequência. Porém, antes de dar início ao pagamento dos créditos concursais e dos créditos extraconcursais, como eu falei agora há pouco, o administrador judicial tem que observar o que dispõe o artigo 151 da Lei de Recuperação em Falências, que diz o seguinte: os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, não é qualquer crédito trabalhista, é estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade de caixa. O que é isso? Então, é como se houvesse um adiantamento, na verdade um adiantamento, um vale. Por quê? Imaginemos o administrador judicial que tomou posse e vai ver a situação. Chega lá na empresa, tem piquete na porta. Por quê? Porque tem trabalhador que está com crédito trabalhista para receber os seus salários e não está conseguindo levar comida para casa. De repente está faltando gás, está faltando pagar a conta no mercado da esquina, alguma coisa. Então o legislador foi muito inteligente com relação a isso. Não quer dizer que seja anterior aos créditos concursais ou extraconcursais, mas aqueles ali um adiantamento. Então, tão logo haja disponibilidade de dinheiro e é possível que o administrador judicial já comece a vender alguma coisa, o primeiro a ser arrecadado já vai direto para todos os trabalhadores, né, pagando créditos exclusivamente trabalhistas, mas com natureza salarial, vencidos no máximo em 3 meses, ao limite de 5 salários mínimos por trabalhador, independentemente do salário, até 5 salários mínimos por trabalhador, justamente para uma situação de crise até alimentar, né, que esses trabalhadores tenham, ok? Bem, observado o artigo 151 da Lei de Recuperação em Falências, que estabelece, como vimos agora há pouco, que o administrador judicial, tão logo haja recursos, haja dinheiro, ele deve pagar os créditos de natureza trabalhista estritamente salariais, ele deve passar então ao pagamento dos créditos concursais e os créditos extraconcursais. Os créditos concursais seguem aquela ordem classificatória comum que se conhece, né? Que é primeiro os trabalhistas e aquela sequência. Aí é que está o perigo, porque existem os créditos extraconcursais.
E aí, o administrador judicial vai pagar primeiro quais os créditos? Os créditos concursais ou os créditos extraconcursais? Os créditos concursais são aqueles listados lá no artigo 83 da Lei de Recuperação e Falências. E os créditos extraconcursais no artigo 84. Portanto, qual se paga primeiro? Quais os créditos se pagam primeiro? Os do 84, extraconcursais, ou os do 83, os concursais? Pois bem, o artigo 84 da lei estabelece o seguinte, ele diz que serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83 dessa lei, na ordem a seguir os relativos a... Então, paga-se primeiro os créditos concursais do artigo 83 ou os extraconcursais do artigo 84? Os extraconcursais. Por quê? Porque o artigo 84 diz que os créditos extraconcursais devem ser pagos precedendo os do artigo 83. Mas, afinal de contas, a esse momento você deve estar perguntando, mas o que são créditos concursais ou créditos extraconcursais? Pois bem, os créditos concursais, prestem atenção, os créditos concursais são os créditos do falido, as dívidas do falido. E os créditos extraconcursais são as dívidas da massa falida. Aí alguém já deve estar, não estou entendendo. Explico melhor. Se os créditos concursais são os créditos do falido, são aquelas obrigações contraídas antes da decretação da falência, quando o negócio estava nas suas mãos. Foi ele que gerou aquelas obrigações. Já os créditos extraconcursais são aqueles depois da decretação da falência, quando sai de cena o falido e entra em cena o que? A massa falida, representada pelo administrador judicial. Porque sim, a massa falida gera obrigações. Para quê? Para a administração da própria massa falida. Existem vários créditos que nós vamos ver aqui, nominados como créditos extraconcursais. Por quê? Porque são contraídas aquelas obrigações após a decretação da falência. E é essa a razão de eles precederem, esses créditos extraconcursais, precederem os concursais. Por quê? Porque se não forem pagas as obrigações da massa falida, não tem falência, não paga ninguém. É a mesma coisa, tem que ter gasolina para botar no carro, senão não transporta ninguém. Então, primeiro, para o transporte, para a administração daquilo que vai ser necessário para o pagamento de todos os credores, ok? Então, créditos concursais são as obrigações do falido, portanto, contraídas antes da falência. Extraconcursais, as obrigações da massa falida, portanto, contraídas após a decretação da falência. Fim, o administrador judicial deve pagar os créditos concursais. Os créditos concursais que nós vimos que são as dívidas do falido. Portanto, são aqueles créditos constituídos antes da decretação da falência e seguem a ordem classificatória lá do artigo 83. E o artigo 83, ele diz que pagam-se primeiro os créditos trabalhistas, mas até o limite de 150 salários mínimos por credor e os decorrentes de acidente de trabalho. Aqui nós temos que fazer um comentário, uma análise, porque não é tão simples assim. Os créditos trabalhistas, os credores trabalhistas recebem em primeiro lugar, mas esse privilégio não é absoluto. Por quê? Porque os credores trabalhistas vão receber até o limite por credor até 150 salários mínimos. Vamos arredondar o salário mínimo hoje, tá um pouquinho mais para não ficar nos centavos, a R$1.000. Então, até 150 salários mínimos por credor trabalhista, ele recebe em primeiro lugar. Se aquele credor trabalhista tiver 151 salários mínimos para receber, ele vai receber 150. E o resto, nós vamos ver, vai ficar lá para trás, se receber. Então, até esse limite
Isso foi imposto por essa lei e gerou até uma certa polêmica na época. Mas também, em primeiro lugar, os créditos decorrentes de acidente de trabalho. Mas os créditos decorrentes de acidente de trabalho têm limite? Ah, esses não. Então tomem cuidado, já vi questões de concurso, de prova, que pega os 150 salários mínimos que está no meio da frase e coloca lá no final. Pá, mas fica com uma cara de certo, mas fica errado. Por que fica errado? Porque, vamos ver de novo, os créditos trabalhistas até o limite de 150 salários mínimos por credor e os decorrentes de acidente de trabalho. O que acontece se nós colocarmos 150 salários mínimos no final? Vai limitar o de acidente de trabalho também. E o de acidente de trabalho não está limitado, ok? Em segundo lugar, vem os créditos com garantia real até o limite do bem gravado. Por exemplo, aqueles em que a satisfação do direito do credor encontra-se garantida por penhor ou hipoteca. Na prática, quem vai estar ali? Vários credores, mas os bancos também. Na época houve um lobby para que isso acontecesse, porque os créditos com garantia real estavam em terceiro lugar, ultrapassaram os que estavam em segundo, jogando o segundo para terceiro, que nós vamos ver que são os créditos tributários, e, de certa forma, colocou um pezinho lá no primeiro. Por que colocou um pezinho lá no primeiro? Porque, enquanto que o crédito trabalhista ele está limitado a 150 salários mínimos, o crédito com garantia real está limitado, sim, ao quê? Ao bem gravado, ao valor do bem gravado. E o que é isso? Qual é o valor do bem gravado? Ora, o banco vai me emprestar R$1 milhão e me pede essa caneta, que vale R$2 milhões, ou o banco vai pedir que dê como garantia um bem no mesmo valor da dívida? Claro que não, vai pedir o dobro, no mínimo, ok? Então o limite é o quê? É do bem, não da quantia que foi emprestado. Então tem os juros, tudo para receber. Então, esse até o limite do bem gravado, e então, portanto, o crédito com garantia real fica na frente do excedente ao 150 salários mínimos do crédito trabalhista, ok? Em terceiro lugar, nós temos os créditos de natureza, aí sim tributária, exceto as multas relativas a tributos. Também, já que estamos falando para concurseiros, e concurseiros no meio, o pessoal que vai fazer prova da OAB, tomem cuidado disso. Porque pode dizer, em vez de o exceto, inclusive. Aí ficou errado. Porque as multas tributárias vão ficar lá para trás. Então, só estritamente tributário. Em quarto lugar, os créditos com privilégio especial. Por exemplo, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis sobre a coisa beneficiada, o credor da obra pelos direitos do contrato de edição, sobre os exemplares dela na massa do editor, ok? Em quinto lugar, os créditos com privilégio geral, por exemplo, o crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto, e o costume do lugar, o crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor, no semestre anterior à sua morte, o crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecido e etc. Em sexto lugar, esse sexto lugar é importante, os créditos quirografários. Por exemplo, os créditos representados por títulos extrajudiciais e demais créditos sem garantia ou privilégio geral e especial, e ainda os saldos de créditos derivados da legislação do trabalho que excederem a 150 salários mínimos, que vem, olha só, cai de primeiro para sexto lugar. Muitas das vezes não vão receber. E é importante aqui esses créditos quirografários, me preocupa, por quê? Porque quem são os credores quirografários? São muitas vezes os fornecedores. Aquele fornecedor que forneceu mercadoria, que é produtor, que produziu, que pagou impostos, que pagou tributos, que pagou salários, esses vão receber, se receber, em sexto lugar. Em sétimo, as multas contratuais e penas pecuniárias por infração à legislação penal administrativa, inclusive as tributárias. Então, as multas, como nós vimos. E, em oitavo lugar, os créditos subordinados. Por exemplo, os previstos em lei ou em contrato, os relativos aos sócios ou administradores sem vínculo empregatício. Ok? Então,
ficamos por aqui, pagando os créditos quirografários, e no próximo vídeo nós vamos falar a respeito do encerramento da falência. Então, até o próximo vídeo.